Vai, 1, 2, 3 e... Levantem as Levantem as mãos. mãos. Deu tudo Começou errado já. mais um Mais um Falotaco. Falotaco. Já deu tudo A errado. sincronia foi perfeita. Eita. É assim que fica Cacete, hein? legal. E sim, depois de quase um ano de hiato, finalmente conseguimos voltar ao Falotaco numa nova mídia. E a partir de hoje, o Falotaco será um podcast mensal no portal Genkidama. O programa vai ser disponível no Spotify e também estamos no YouTube. Então, se você está escutando pelo YouTube, seja muito bem-vindo. Neste programa não irá acontecer, mas nos próximos a gente vai sempre ler os comentários sobre o programa passado. Então, basta usar nas redes sociais a hashtag FalaOtaku ou deixar nos comentários que queremos ter com muito carinho. O tema do Falotaku de hoje é Além do Hype, e falaremos sobre aquelas obras que não são tão famosas, de artistas que têm umas obras muito hypadas. Dado o tema, vamos aos convidados de hoje, que é Fábio Sakuda. Eu tô de volta. Tá bastante tempo com a gente, né? Olha, 2 programas seguidos. Dois programas? Ah, 2 programas. Eu vou até fazer mais, hein? Olha. Ó, É. E Caio Catarino. fala, galera. Diretamente da Rádio Geek para o Mundo. Estou pra falar dessas coisas aí. Eu que dei a ideia desse tema, eu não lembro mais. Foi. Pior que foi. Aê! Deixa eu- Que bom que eu tô participando, senão ia ficar super feio, né? Sim. Barcelos. E aí, como é que vocês estão? Na verdade não sei o que mais falar, mas vamos aí, né? E Israel. Ei, eu aqui, Israel, é só lembrar do país. Nossa. É só lembrar da guerra. Dependendo da pessoa, não são boas lembranças. Eu ia falar isso. Eita, meu Deus, não lembrem, sei lá. Então, E antes de falar propriamente dito das obras, eu queria fazer uma pergunta para todo mundo. Se vocês costumam ler esse tipo de coisa, de procurar, ou você conhece um mangá muito famoso, gostar do mangá e procurar obras que não são tão conhecidas. Fábio, você faz isso? Acho que é até parte do meu trabalho no Genkidama, né? Porque o meu negócio eu gosto de procurar curiosidades, né? Eu gosto de ler sobre coisas que aconteceram, né? Coisas que não aconteceram também, né? Então, eu tenho vários livros sobre essas curiosidades de anime e mangá, né? Essas coisas. Então, eu procuro bastante. E você, Caio? Cara, pra quem não sabe, eu tenho uma coluna só falando de Tokusatsu desconhecido. E quase todos os Tokusatsu desconhecidos tem alguma coisa que vem de cara que escrevia anime e mangá antes, então eu sempre acabo indo atrás dessas coisas. Foi assim que eu fui ler uma porrada de mangá do Ishinomori que ninguém mais comenta, sabe? Tipo, E mas você? no geral é meio difícil às vezes, né? Tipo, não tem tanta informação às vezes. Ah, Sim, isso é- claro. E você, Barcelos, costuma procurar esse tipo de coisa? Na verdade, nesse quesito eu sou meio 880. Tipo, eu vou nas obras mais famosas, dos caras mais famosos, e daí quando eu quero ler algo não tão conhecido, geralmente eu vou pra um autor que também não é conhecido. Eu tenho que melhorar nisso pra conhecer outras coisas. Mas de vez em quando eu acabo tropeçando em uma outra coisa que é um autor conhecido que fez, que geralmente o pessoal não comenta tanto. Eu sou um pouco assim também. E você, Israel, você também costuma procurar? olha, antigamente sim. Tanto que quando eu fiquei fã do. Eu não vou falar ainda de um certo mangá que vai ser citado mais pra frente, mas. Sem quando spoilers. Tá bom, quando eu fiquei fã. Tá bom, na minha adolescência, eu ficava fã de algum certo autor, eu procurava outros mangás, outras obras dele, só que hoje em dia não, porque eu tenho muito pouco tempo livre, então eu vejo só o que tá no hype mesmo. Eu sou desses otaquinhos que, eu só assisto o que tá na modinha, sabe? E quando você consegue tempo livre, eu vou lá e pego você pra gravar. Quem disse que eu tô com tempo livre pra gravar? Eu tô trabalhando enquanto eu estou gravando aqui, olha só. Isso que é multitarefa. Eita porra. Eu tô trabalhando com a mão, não com a boca. Pera aí, Eita. sou estranho. É. Rapaz. Tá bom, né? Rapaz.
trabalho dignifica o homem, né? É, né? Com a mão, com a boca, o que você preferir. É. Você faz como você achar melhor. O importante é ser foda na sua profissão. Também. Então vamos começar aqui algumas indicações, algumas obras com o Fábio Sakuda. Então, eu separei aqui, eu vou falar do Ikkyu-san, né? Acho que eu já falei dele no antigo formato do Falotaco, né? Mas dentro do assunto também dá pra falar mais um pouquinho, né? Uhum. Que o diretor, né? Pera aí, deixa eu pegar aqui. Kimio Yabuki, né? Ele era um diretor, assim, clássico da Toei, né? Um cara fudido, fez um monte de coisa muito famosa da Toei, o Tiger Mask, Emakun, né? Emakun, que é mais que o Wikipedia tá falando aqui. Tem que ter a cola, né? Todo mundo tem sua cola. Claro. Caraca, legal, eu vou usar o Wikipedia então, peraí. Eu já tô com ela aberta aqui. E vocês estavam falando, o pior é que eu não sabia disso, né? Mas vocês estavam falando, né, que ele também dirigiu o Gato de Botas, né? Que é o símbolo da Toei, né? Sim. Tem Ele. uma galera então. que nem sabe que é anime, né? Eles acham que é só um desenho, tipo, que é o símbolo ali. Tipo. Então. É engraçado agora é isso, porque. Pera, o gato de botas é o símbolo da Toei? É aquele gato que aparece no começo dos episódios? É o primeiro anime longa-metragem da Toei. Caraca, mano, eu ia morrer sem saber o que era aquele gato ali. E ele ficou na lista dos 150 melhores filmes e séries de animações de todos os tempos, assim. Ele tá, tipo, lado a lado, tipo, de Laputa, com o pessoal forte. Então, Só explica que Laputa é um filme, tá? não é espanhol, é o filme do Miyazaki. Considerando que o Israel tava fazendo antes, né? Meu Deus. Fazendo ainda, calma. Trabalhando, com a exatamente. boca, com as mãos. É igual o Zoro, né? Ele usa tanto a boca quanto a mão pra trabalhar. Verdade. Menos Israel, ele usa a boca. Uma só. Não, Só a direita. mas falando de One Piece, é bom citar aqui que o San foi destronado por One Piece, né? Era o anime com mais capítulos até One Piece ultrapassar, e o One Piece já ultrapassou de longe, né? Porque foi em 2007, né? Em 2007, o One Piece ultrapassou os 296 episódios de Kyo-san. Caramba. E é sobre o quê? Piece? Hã? E é sobre o quê? Então, o mais bizarro é isso. É um anime religioso. É sobre um monge budista, né? A história é tipo adaptando para anime infantil a história de um monge budista que ficou muito famoso aqui no Japão, porque ele que tem todo um esquema, né? Ele era da nobreza, e para não ficar na posição de poder ser imperador, né? Para não ter problemas políticos, obrigaram ele a virar monge, né? Porque aí ele não pode ficar na linha sucessória. Aí ele virou monge, e por causa disso ele não pode mais encontrar a mãe dele, né? Que aí é o maior drama, assim, da animação. Que até a música de encerramento é ele chorando porque não pode encontrar a mãe dele, né? Eu não sabia que monge não podia ver a mãe. Eu também não. Não, tipo, no caso dramalhão, dele não só pode, que né? É uma história tipo Oi? seriona, assim, tipo, é um drama pesado e tal. Não, então, o pior, tem todo esse background pesado, né, da história, só que é um anime, assim, ultra positivista, né, porque é budista, né, e tem todo aquele negócio de você encontrar o caminho certo, né, procurar o lado positivo, porque ele se passa durante o Sengoku Jidai, né, que é aquele período de guerra civil do Japão, que um monte de gente estava morrendo, tinha um monte de criança órfã, as esposas, né, também dos samurais aí ficavam viúvas, e no meio desse cenário ele era um monge que tentava pensar o lado positivo das coisas, né? Que legal. Nossa, mas
passa no Sengoku Jidai deve rolar até umas cenas de ação, então, né? Então, o melhor amigo dele é o principal samurai, o chefe dos samurais do Shogun dele, né? E o Shogun é o vilão, é tipo o vilão, né? É porque o Shogun fica sempre chamando ele pra falar, se você é tão esperto, então tenta resolver essa questão. Ele passava algumas questões, por exemplo, ele falou, eu deixo você fazer tal coisa se você capturar o tigre que tá dentro dessa pintura, né? Aí, sabe, é sempre ele buscando soluções criativas, principalmente usando linguística, essas coisas assim, pra resolver essas perguntinhas, né, do Shogun. Ele fazia uns trocadalhos. É um negócio assim, né? Esse lado assim dele brincando com o Shogun, né? O Shogun tentando passar a perna nele inventando essas perguntas diferentes assim para ele tentar resolver, e ele sempre tendo alguma ideia criativa assim, saindo da caixa, né? Ele é o saindo da caixa antes dos coaching. Sim. Mas eu imagino que ele deve ser um anime bem complicado pra você adaptação por conta disso, né? Então, é que ele acaba sendo bem livre, né? Não adapta, assim, a biografia. Ele pega o personagem e começa a colocar em várias histórias, né? Ele usa algumas histórias verdadeiras, tipo esse negócio do tigre, né? Que o Shogun realmente falou pro monge, se você é inteligente, então como é que você vai capturar esse tigre? Aí ele fala, eu tô com a corda e eu tô pronto pra capturar. Aí falou pro Shogun, agora é só você afugentar o tigre que eu capturo ele. Se você conseguir afugentar o tigre, eu capturo. E aí foi assim que ele venceu o cara, né? Sim. Legal, cara. Então, é sempre assim, só que de vez em quando, como teve 296 episódios, não foi 296 episódios sobre isso, né? Entrou várias questões sobre o budismo e sobre a guerra e não sei o que lá, sabe? Essas coisas que também permeiam o cenário dele, né? Inclusive, um dos episódios, assim, que acho que é mais lembrado é o do menino órfão, né? Ele encontra um menino lá, o menino só sabe perguntar por quê, né? E aí é aquele episódio do menino chato correndo atrás dele, perguntando por quê de tudo, né? Só que aí no final ele percebe que ele quer entender as coisas porque ele não entende porque os pais dele morreram e não podem estar junto com ele, né? É mó triste, né, o final. E aí, é um dos... De que época que é isso, Sakuto? É de 75, terminou em 82. Ô, louco. Nossa, nessa Então, época muito, tipo, os animes mais pop eram todos um pouco mais pesados, né? Sei lá, Ashita no Joe, coisa assim. Então. Vai ser uma história mó normal, mas é pesadinho. Então, mas o mais bizarro é que é pra criança, não é assim pra adolescente e tal, né? Mas pega nos temas bem pesados mesmo, né? Tipo, falando de fome, falando sobre essas decisões de guerra, assim, sabe? Que você acaba mandando gente inocente pra morrer e tal. Essas coisas, assim, sabe? Pra criança, você pensa, é tão pesado, mas 1975 ainda é a geração que cresceu depois da guerra, né? O pessoal que nasceu no pós-guerra fazendo animação pra criança. Então, acho que tem muito do trauma, né? De ter vivido num país que foi destruído pela guerra. Mas até o Game em Pés Descalços também não foi feito pra criança? Foi, ele saiu na Shonen Jump. O pessoal era sombrio e realista naquela época. Pois era tempos, literalmente. Né? Eu não consigo nem imaginar como uma criança de hoje ia reagir vendo um anime desse. Tá? O mesmo público-alvo, a faixa etária, não sei se conseguiria assistir ou se teria interesse. É que eu acho que também essas crianças devem ter crescido escutando história da guerra. Claro, e acaba meio que desensibilizando dela, vai ler um mangá e nem dá tanta bola assim. Uhum. Ela pensa, imagina. Ela fica pensando, meu pai passou por tudo isso, então. Não, imagina que ela conviveu com um avô que talvez não tenha uma perna. Aí pergunta, por que o meu avô não tem uma perna? Né? Aí
acaba tendo que falar da guerra, né? Eu acho que era bem comum, né? Porque em Sim, país que sofreu alguma guerra, sempre tem o pessoal que sobreviveu e que vai ter essas histórias aí, né? Que você inevitavelmente conta pra criança, né? Ah, sim. É. E em obra antiga, assim, também quem, Aham. quem vai comentar de obra antiga é o Caio Catarino, né? Coisa tão. Não, cara, agora fica até mal porque o Sakura já pegou um puta negócio sério, eu vou falar de um puta negócio bobo, vou parecer que eu sou idiota. Tá? Que eu tava até falando pra Carol que eu tava. Desde que realmente entrou o Cavaleiros do Zodíaco clássico Netflix aqui no Brasil, que acho que o Sakura não passa por isso, porque acho que lá sempre teve Cavaleiros aí na Netflix, né? Não, mas eu tava no Brasil na época que estreou o Cavaleiro. Só que eu não gosto, né? Então. Não, então, agora que entrou na Netflix, eu falei, não, vou rever tudo de novo, ver se é tão bom barra ruim quanto eu lembrava. E daí eu fui vendo e automaticamente entrar numa vibe de procurar mais coisa do Kurumada de novo. E isso eu cheguei à conclusão que é muito bizarro que o único mangá do Kurumada sem ter a ver com a Cavaleiros do Zodíaco que veio pro Brasil é exatamente essa obra que eu quero falar, que é Beat X. Alguém chegou a ler? Eu li Quando o primeiro aqui volume. Quando saiu pela JBC aqui? Eu Primeiro só vi a volume. capa. Eu acho que muita gente torceu o nariz porque, sabe, quando você olha assim logo de cara, ou dá uma folheada, ele é tipo, é Cavaleiros do Zodíaco, só que robô. Tipo, é isso. Isso E é não tá exatamente isso. errado. Não tá exatamente errado. Mas o Kurumada é sempre isso. É o Cavaleiro do Zodíaco, só que de boxe. É o Cavaleiro do Exato. Zodíaco, só que, Só que de ninja, e por aí vai. delinquente. Sim, Mas sabe qual é o caqueiro, negócio? verdade. Eu acho que o Kurumada, eu acho que ele é muito bom no que ele faz. Tipo, ele nunca vai ser, tipo, um dos grandes escritores de literatura, de mangá, o que seja. Não é. Mas eu acho que no que ele se propõe a fazer, eu acho que ele faz muito redondinho, muito certinho, sabe? Eu acho muito difícil você pegar o BJX e falar, eu não me diverti nada lendo, sabe? É mentira, você vai. Você se diverte até. Então... Cara, é o Cavaleiros do Zodíaco direto ao ponto, sabe? Ele é muito mais ele é mais tipo começo, meio e fim, tipo, várias fases diferentes e tal. Não, é um cara, você tem que chegar no final daquilo e os 12 tancos é disso, sabe? É o Cavaleiros do Zodíaco numa linha reta. E robôs. E robôs, principalmente robôs. Que aliás, o Mas, não sabe desenhar robô. Os robôs dele é só uns bichos que ele fala que é robô. Mas o Kurumada, ele mesmo, ele não se chama. Ele diz que ele não é um mangaka, né? Quando perguntam, falam pra ele que ele é um mangaka, ele fala que ele não é um mangaka, porque ele não sabe desenhar, não sabe escrever. Ele mesmo fala, né? Não sabe escrever muito bem, não sei o que lá. Ele fala que ele é um mangaiá. Ele sabe vender mangá. Pode crer. Olha, é verdade. Depois de Cavaleiros do Zodíaco, que Cavaleiros do Zodíaco acho que terminou, se eu não me engano, em 91. O BTX começou em 94. Ele ainda fez os outros magazinhos ali no meio, acho que ele fez o Silent Night Show e algumas outras coisinhas pequenas, foi cancelado até. O BTX foi o primeiro mangá depois de Cavaleiros que se esforçou pra vender, que teve linha de brinquedo, inclusive, sabe? Tipo, ele já fez pensando nisso. Beleza, vou fazer um outro mangá que é pra mandar e vender bonequinho, tá? Isso não é necessariamente ruim, porque eu acho que isso deixa... Por isso mesmo que eu acho que fica legal, sabe? Tipo, como ele forçar pra vender o brinquedo, o personagem tem que ser muito da hora, sabe? Tipo, tem que fazer coisas legais. E pode falar. Pode falar. Eu acho que até por isso que ele tem aquela famosa hipérbole do Kurumada, que você não pode falar que, este cara é muito rápido, tem que falar que ele é mais rápido que a luz. O BTX é isso versão 1 milhão, cara. Porque tem que falar, eu vou aqui voar e entrar por essa fortaleza. E falar, não dá, tem um campo de força que nem mesmo 100 milhões de bombas nucleares conseguiriam destruí-lo. Sabe, quem mediu isso? 100 milhões de bombas nucleares podiam destruir o planeta. Pra que você vai destruir uma porta? Mano, eu adoro os... como eu posso dizer? As zoeiras, os exageros, né? As kurumadices do Kurumada. É uma coisa que só o Kurumada tem a cara de pau de fazer, sabe? Eu acho que virou uma marca dele, é uma marca que eu gosto, me diverte, cara. No primeiro volume do BTX,
BTX, não é BTS. O É, BTX. BTX. Ah, eu tava louco BTX, pra falar isso. Toda hora que falavam BTX só vinha K-pop na minha cabeça. Fala BTX, fala BTX. Tá, o BTX lá. Então, lá no primeiro volume tem uma cena em que a treinadora lá do Seiya, né? Desse mangá. É a Ah, Karen. O Seiya. E, enfim, É, tá, ela vai deixar ele pra morrer lá, porque o moleque ele foi atacado, tá no chão, né? Sangrando. Aí ela vai sair, só que depois ela olha pra ele, aí ela, pera, esse garoto, ele brilha com a sua própria força. E aí ela salva ele ele. tem garra. Não, Se fosse o Kurumada tem vagalume, ela salvaria. O Kurumada, Pois. ele tem uma tara bizarra em falar que as crianças têm espírito de luta, que eu acho muito bizarro. Tipo, o moleque de 7 anos não tem espírito de luta, tá ligado? Tipo, ele tá tipo, eu vou vencer. Ele tem 7 anos, tá ligado? Ele já tá comendo terra. E o Kurumada até coloca um brilho forte lá, ela abraçando É. ele. Ah, ele brilha com a própria força. Literalmente ele faz o menino brilhar. What Você the falando esse negócio é que o brilho é brilhar. literalmente o plot point. Porque eles falam que o Teppei, que é o Seiya do BTX, ele fala que ele tem uma espécie diferente de brilho que só os maiores guerreiros possuem, que se chama... Eu não sei qual é o nome em japonês. Se o Sakura souber até me diga, mas eu acho que não vai saber também. Mas em português eles deixaram com o nome mais incrivelmente da hora e incrivelmente gay que eu já ouvi na minha vida. Que é a fosforescência multicolorida. Caraca, mano, que incrível. Com certeza não é isso. Isso Não, definitivamente não é isso. não tá confundido com o Jojo, não. Eu falei, eu acho que Jojo nunca conseguiu ser tão da hora e gay ao mesmo tempo. Eu acho maravilhoso, cara. Fosforescência multicolorida. Pera aí, eu vou até procurar, porque esse nome é muito bizarro pra ser fosforescência multicolor. Caralho, eu procurei BTX, apareceu Balanced Technology Extended. É um negócio de computador. Ah, mas tem a ver, né? Eles são robô, cara, tá tudo ali junto. Tem uma outra coisa que é o clássico do exagero bizarro que só o Kurumada pensaria. Que o lance dos bits, que são os robôs que eles usam, é que eles não. O cara até explica. Os bits, eles são seres mecânicos, não se movem a óleo, eles se movem com sangue humano. Caralho. Então os parceiros deles, é o cara que doa o sangue pra ele. Inclusive, BTX em 94 já tinha o carinha e seu parceiro muito antes de Digimon, Pokémon e o caralho, hein? Foi antes. Olha só. Então, o BTX. O Kurumada, ele sempre foi bom em criar coisas, como é que se diz, comerciais, assim, é um marqueteiro bom, porque ele que criou, eles até chamam, né, o efeito do Cavaleiro do Zodíaco, que é o Saint Seiya, né? Que é aquele negócio de ter 12 casas, de você ter que ir derrotando um vilão, depois né, outro, depois outro. Ele que criou esse negócio. E até hoje, quando falam, precisa apelar, o que você vai usar? Você quer usar a lei do Kurumada, do Saint Seiya? O pessoal tira muito sarro, porque a gente tá muito acostumado com a hegemonia de Cavaleiros do Zodíaco no Brasil, então, quando uma pessoa fala que ela gosta de anime e gosta de Cavaleiros, você nem leva muito a sério. Você fala, é claro que você gosta de Cavaleiros, tá no Brasil. Mas o Kurumada, ele tem uma importância de como virou a estrutura do mangá shonen básico, sabe? Isso você não pode fingir que não foi assim, tá ligado? E o BTX é puramente isso, cara. Porque como eu falei, como é muito mais curto que Cavaleiros, ele não tem filler nenhum. É uma linha reta em direção ao final. Eu acho que se a pessoa curtiu o mangá de Cavaleiros, fala, eu acho o mangá melhor porque tem menos filler do que o anime vai pra vários cantos bizarros na primeira parte e tudo mais. Eu acho que a pessoa vai gostar muito de BTX, que é realmente uma coisa mais streamline, sabe assim, Ele chegou a ter anime? Ele teve dois, teve um anime também, em 96, logo que saiu o mangá, mas foi cancelado rapidinho, e depois ele teve uma série de OVAs que era pra ser o final do anime, mas também não adaptou tudo, não foi uma adaptação muito perfeita. Caraca. Eu só sei que É igual Saint Seiya, é igual Cavaleiros também, né? Sempre acaba sobrando alguma coisa. Nunca deu super certo. Mas eu fiquei muito feliz com o anime por duas coisas. Primeiro, porque a abertura é o Hironobu Kageyama cantando, isso é sempre ótimo.
E segundo, porque o Teppei é o Nobuyuki Hiyama, que é meu seiyuu favorito. Então eu já fiquei contente. A impressão que eu passo é que o problema está no Kurumada, porque as coisas não começam a dar muito certo e eu sempre acho que é ele que encrencou com algo. Eu acho que é porque eu acho que ele começa empolgado e depois ele meio que ele perde o tesão de fazer a obra, tá ligado? Porque ele já falou em um monte de entrevista, você percebe isso, que o único mangá dele que ele gosta mesmo pra caralho é o Rinnery Craqueiro. Esse ele adora, o mangá de boxe dele. É a criança nos olhos dele, ele adora essa porra desse mangá. Os outros animes ele só faz, tipo, Cavaleiros ele faz pra ganhar uma grana, tá ligado? Pra Ó, sobreviver. só fazendo um parênteses aqui, eu encontrei o nome japonês do negócio. Qual que é? Goshiki no Rinko. Que seria tipo. Eu acho que é tipo 5 cores? Não. Isso, 5 cores. Seria tipo um flash de 5 cores, alguma coisa assim, né? Olha, fosforescência multicolorida não tá exatamente errado, então. Mas é uma florida gigante em cima do nome, né? Mas verdade- combina com o Kurumada. Combina com o Kurumada. Combina com Kurumada. Provavelmente foi o puta, esqueci o nome dele, o editor lá da JVC. Foi Era o ele Medawar? que deve Não. ter botado. Não, Medawar, O Del Greco? Puta merda. O Del Greco, isso. É, O se Del fosse, eu Greco acho que era deve meu. ter colocado. Então, porque Capaz. provavelmente ele que forçou a trazer o BTX, né? Mas, cara, eu acho isso tão bizarro. Tipo, Cavaleiro do Zodíaco independente do que a pessoa goste ou não goste, é o anime mais conhecido e popular no Brasil. É muito bizarro. Então. O único outro mangá do Kurumada ter vindo pra cá ter sido só o BTX e nenhum outro. Eu acho isso tão estranho, cara. E o medo, né? Talvez seja por isso mesmo, a questão do medo. Cara, não sei, cara. Eu acho que só o nome já venderia, tá ligado? Mas será que as vendas do BTX não foram tão boas assim? Talvez tenha sido isso, né? Usaram como teste, não foi bem e falaram, então, deixa quieto. Se BTX não foi da hora, imagina os outros. Porque BTS Então. Será pode- que vai vender Fuma É. do Koji? o pessoal do K-pop podia ter comprado, né? Isso É que ainda não tinha. Foi antes. Nossa, imagina, se lançasse hoje ia confundir muita gente. Ia achar que era um mangá do BTS. Olha, é um mangá com um monte de homem bonito fazendo pose. O que já tem Combina, um mangá do cara. BTS. Tem uma Olha aí. webtoon do BTS. Tem, Meu né? Deus, cara, meu É. Deus. Aí fica a dica pra quem é fã. É. E você, Barcelos? Qual é a obra conhecida e o autor conhecido e a obra desconhecida? Até fazendo uma introdução rapidinha, acho que um dos principais motivos de eu não sair indo atrás de obras de mesmo autor é o fato que, assim, ó, eu sou muito ruim com nome. E, tipo, eu sou muito ruim com nome em português. Eu fiz uma pós e eu tinha 7 colegas. Tipo, eu demorei 2 semestres pra decorar o nome de todo mundo. E decorou? Decorei. Só que então Tudo bem, imagina. Marcelo. Tudo bem, Marcelo. Eu chamo a Carol de Jéssica até agora. Não, tá bem. Não, e o Mas a problema- Carol tem cara de Jéssica. Olha, você tá melhor do que a minha mãe. A minha mãe, ela esquece o meu nome. E troca com um dos meus irmãos, e troca até com a gente que não tem nada a ver com a gente, porque ela esquece o nome dos Meu filhos. Deus. Não, mas- o meu pai também faz isso. O meu pai são 4 filhos. E tipo, são 2 homens e 2 mulheres. Mas até acertar o meu nome, ele falava Márcio, Silvia, Fábio. Não, mas Jéssica tá bom. Imagina se vocês começassem a me chamar de Mia. Eita. Do Rebelde lá, sei lá. Então, Longa história. Longa... aqui, relembram. Então, justamente por eu ter essa dificuldade de nome, eu nunca paro pra olhar quem é diretor, quem é autor das obras. E acaba que eu só sei mesmo daqueles que todo mundo fica repetindo e repetindo no Facebook, Twitter da vida. Então, tipo, eu sei quem é o Kishimoto, eu sei quem é o... Como é que é o cara que escreveu Bleach, o nome é? Nossa, você sabe como é mesmo. Taito Você Kubo. decorou mesmo, hein? Taito Kubo. Cubo. Ah, lembrei, o Cubo. Então, eu só sei o nome desses mais figurão que todo mundo fala. E acabou que foi justo num desses figurões que eu acabei, tipo, me apaixonando. E ele é o único
cara que eu parei pra olhar todas as obras dele. Na verdade, não Deus. todas, que eu ainda deixei um mangá, eu ainda não consegui ler. Que é o Satoshi Kon, né? Ah, tá. Tipo, é relativamente fácil ler e olhar tudo que o cara fez, porque são poucas coisas. Mas o que me impressiona é que mesmo sendo poucas coisas, o pessoal geralmente foca só em Perfect Blue, em Paprika, e às vezes em Memories. Que na verdade Memories ele só escreveu um terço, que é dividido em 3 partes, né? E daí justamente por isso eu queria comentar até uma série que eu considero o anime que eu mais gosto, que é Paranoia Agent. Eu não sei se vocês conhecem. Conheço. Aham. Nunca assisti, mas já ouvi falar muito. Então, tipo, justamente por esse problema de memória, eu acabei revendo pra falar com vocês sobre esse anime. E foi a terceira vez que eu revi. E parece que cada vez o negócio fica melhor. Ou eu que fico mais inteligente e entendo o negócio, né? Caraca. Que na verdade as outras vezes quando eu vi, não é que eu era burra, que eu era adolescente, né? Se bem que É, escolher dá na a mesma, mesma dá na coisa. mesma. É, Mesmo. então eu acabei aproveitando e revendo. E realmente é um negócio espetacular. Já na primeira cena do negócio, tu começa a entender mais ou menos sobre o que é o tema. Começa um monte de gente, tipo, dar desculpa, sabe? Um fala, pá, eu não posso chegar no trabalho essa hora porque tá no trânsito. Daí tu olha e o cara tá, tipo, estacionado com as pernas em cima do volante. Daí outro, pá, eu não posso resolver esse teu problema porque é em outro setor. E fica nisso uns 30 segundos de pessoas se desculpando. E daí começa a mostrar o que seria a história do anime, que gira em volta de uma mulher que é designer de brinquedo. Bom, pra vocês verem, eu não lembro o nome dela, né? E daí, tipo, essa designer, ela fez um baita sucesso. Baita mesmo. E o pessoal tá querendo que ela faça outro brinquedo pra seguir gerando dinheiro. E estão falando, olha, a gente precisa desse brinquedo. Olha, a gente precisa desse brinquedo. Daí ligam pro escritório, o chefe dela fala, não se preocupa. Ela entrega a terça, com ela, tipo, do lado olhando, tipo, com uma cara de apavorada. É muito vida de designer isso. E daí vai mostrando, tipo, ela ficando totalmente perturbada por causa disso e não tendo como dar nenhuma desculpa. Tipo, o contrário das pessoas do início do episódio, sabe? E daí, tipo, quando ela não consegue mais dar uma desculpa, ela, tipo, dá tudo errado. Ela cai no chão, ela machuca o braço, ela começa a chorar. E daí ela olha pra trás e vem um guri, mais ou menos da 6ª série, de boné, patins e taco dourado, o taco meio torto, e dá um tacaço na cabeça dela. What? Eu não sei, eu acho que seria atacado, certo? Mas tudo bem, vocês entenderam. E daí, tipo, bom, eu acho que eu vou ter que falar o que eu vou falar tá só no primeiro episódio, então eu acho que não tem problema, né? Ah, bom. Então, tipo, o que acontece? Daí começa uma investigação e fica todo mundo... Ai, meu Deus, essa mulher tá mentindo. Ah, ela tá com um problema psicológico. Ah, ela não consegue entregar o trabalho. Até que, tipo, outra pessoa é atacada pelo mesmo cara. E daí começa o anime, mesmo assim, realmente dito. E, tipo, é muito engraçado porque eu tenho um problema com séries procedurais, tipo, Inimigo da Semana, que Também. cada episódio é uma história. E acontece que o Paranoia Agent é mais ou menos isso. Cada episódio mostra uma pessoa ficando paranoica e tendo problemas até chegar o Shonen Bato, que chamam ele, que é o guri do taco, eu acho, em português. O Shonen Battle? Battle, o nome dele? Caraca, Shonen- genial. É Shonen Shonen Bato. O Battle. Bato é de bat, de inglês, que é o então. taco. É Caraca, o Shonen genial. Battle. É, Shonen Battle. Genial. e daí, tipo, em cada episódio eles dedicam 2 minutos a mostrar a investigação seguindo. Dos 2 policiais tentando prender o cara. E, tipo, eu não gosto de série procedural. Só que o Satoshi Kon, que ele tanto dirige como escreve, o cara foi tão genial, mas foi tão genial, tipo, em escolher os personagens dessa história. Porque, tipo, tu escutando parece que vai ser repetitivo, tá? Alguém chega, começa a ter um monte de problema e chega um guri com um taco e dá um tacaço na cabeça da pessoa. Meio Só que- chapoé. É, chega com uma marreta biônica. Uhum.
Mas Só a que- estrutura lembra muito o Standalone Complex do Ghost in the Shell. Pode... Sim. E daí, só que ele é muito hábil em criar histórias totalmente diferentes com Aham. essa temática. Por exemplo, ele começa falando de um cara que é o mais popular do colégio. Daí mostrando como que ele foi destruído. Daí ele fala de alguém que tem múltipla personalidade. Daí ele fala de um policial tendo problema. Quando vê, ele fala de uma dona de casa fofoqueira, que não consegue fazer fofoca direito. Tipo, é umas coisas Grandes muito problemas da estranhas, né? sociedade moderna. Claro. E é engraçado que, tipo, além de ter uma versatilidade nas pessoas que participam da história, também tem uma versatilidade no tom dos episódios. Porque, tipo, até mais ou menos o sétimo e o oitavo episódio, acho que até o sétimo, se não me engano, é uma deprê danado o negócio. Tipo, tu olha, tu termina os episódios passando mal, sabe? Mas toda obra do Kon é deprê pra caramba. Até, sei lá, tipo, ele dirigiu um dos filmes de Pet Labor, se eu não me engano, foi o 2. Ah, Que sim. é uma série que tipo, é mó Aham. alegrinha e tal. E o filme dele tipo, é deprê para cacete. Tipo. Ouvi falar. É. Eu acho que a única coisa do Kon que eu vi que não é deprê at all, assim, que é só, tipo, ver coisas da hora acontecendo, foi... Eu acho que ele dirigiu um ou dois dos primeiros OVAs de Jojo, os de 90 e pouco, tá ligado? Ah, Aqueles, Mas, na beleza, verdade- aqueles era só ele fazendo porrada da hora. Tipo, Eu não sei se tu conhece Tokyo Goodfathers. conheço, ah, lindo. também é muito Esse divertido, né? é mais pra cima. Tem uma... Não digo nem mais pra cima, mas tem uma mensagem mais otimista, né? Sim. Mas- Aham. Deve ser porque é um especial natalino. Oh, mas dá pra fazer muito especial natalino triste. Porra, é o que mais dá pra fazer. Cara, Papai Noel Sem Vergonha é um dos filmes mais tristes que eu já vi. Eu ia falar que quando eu era criança, no Cartoon sempre passava perto do Natal um especial natalino, que é uma garota que vende caixa de fósforo. Fósforo. Essa é a história mais Caraca, triste de todas, mano. cara. É uma das Eu histórias. Eu ficava muito triste com isso, com essa história. Isso não era pra ser uma história infantil, né? Mas é uma história Não, mas- infantil, é pra criança aprender a valorizar o que ela tem. É sério, é isso. É, então. Isso daí é um clássico. Essa história Sim, é um clássico da é uma literatura. fábula, né? É, Então, uma sim. fábula Vendia de Natal. Então, só que o mais engraçado é que, tipo, até o episódio 7 é super deprê. Mas muito. E daí ele consegue me engatar 3 episódios de comédia com essa temática. Tipo, de pessoas desesperadas. E pra O vocês cara terem era uma versátil noção... mesmo, né? Tipo, Não. E pra vocês terem uma noção desses 3, o episódio que eu mais gosto e acho mais engraçado é sobre suicídio. Uau. Caralho. E É muito engraçado. Tá, eu vou contar só o começo É do muito- episódio. É muito engraçado. É, Cara, muito engraçado. eu só vou te dizer que você vai ter que se explicar muito bem, por favor. Eu vou contar só o... Vou fazer assim, eu vou contar só o comecinho do episódio pra vocês entenderem por que que ele é engraçado. É tipo 3 É. pessoas conversando num daqueles chats anônimos, sabe? E Sim. daí, Uhum. e daí, só que o que acontece? O tema do chat é eu quero me matar. Quem nunca, né? Então- Nunca. É, Sim. quem nunca? Então, 3 pessoas anônimas se juntam pra querer se matar, entendeu? Só que quando elas se encontram, é tipo um cara bem velho, é um gurizão de tipo uns 28 anos, e é tipo uma guria de 9 anos. E o episódio. Caralho. Cara, que interessante. Sim, e o episódio é os 2 caras que estão tentando se matar, tentando achar um jeito deles se matarem, mas da guria seguir viva. É realmente uma Ah, ótima premissa, Ora. cara. Uma ótima premissa mesmo. Meu Deus. Vou procurar. caralho. Cara, é muito interessante. Ô, E o Marcelo, engraçado- você falou, eu esqueci até de comentar. Esses são histórias fechadas? Tipo, em teoria, você poderia É. assistir qualquer episódio ou não? É seguinte. É assim, ó, tu pode assistir qualquer episódio. Só que, tipo, vai ter aqueles 2 minutinhos que vão aparecer um policial indo atrás de alguém que tu não vai entender nada, assim, sabe? Ah, tá. Tem Puxando em personagens recorrentes, mas são histórias fechadas. É isso. Não, na verdade, não são recorrentes. Tipo, tá, aparecem É, 2. É São igual o dois- Standalone Complex.
são várias histórias curtas, mas tem uma história condutora também. Sim. Ah, tá, É tipo, tá. é a história de cada ataque, sendo que tem por trás os dois policiais tentando resolver todos os ataques, entendeu? Só que cada ataque é uma história isolada. É muito interessante. Satoshi Kon, né? Satoshi Kon Cara, é Eu tô me tudo sentindo doente. mal, porque só Satoshi agora Kon, que você né? começou a falar que eu Satoshi lembrei Kon que o é Satoshi Kon já morreu, cara. Eu tô me tudo sentindo doente. mal, porque só agora que você começou a falar que eu Eu lembrei também, que o Satoshi eu Kon também. já morreu, cara. Caramba, eu tinha esquecido, eu juro por Deus, eu tinha esquecido. que ele Eu já também. morreu. Caramba. É. Tipo, nos primeiros. Vai lá. Até o 11º episódio, quando fala só dos ataques, ele parece um anime bem tranquilo de entender e tudo. Nem parece tanto tipo, só parece do Satoshi Kon que é bom. Mas daí nos dois, até o 11º episódio, tipo, os episódios são bem pé no chão, apesar de ter um guri que sai batendo com taco na cabeça das pessoas. Mas nos últimos dois, daí vem aquela viajada tradicional que o Satoshi Kon sempre dá. Inclusive, as 2 primeiras vezes que eu olhei o anime, mesmo gostando muito da série inteira, eu não gostei do final. Ah. E deve ser porque eu não tinha entendido. Essa é a terceira vez que eu olhei e eu entendi. Mas eu não sei se eu ainda gostei, mas eu entendi pelo menos. Pelo menos Mas tem entendeu. obras que você não gosta, mas você gosta de um jeito que não faz o menor sentido. É estranho, é difícil de explicar mesmo. É que, tipo, os 11 primeiros episódios são tão bons que os outros 2 eu relevo, sabe? Mas de repente, se você assistir daqui a 50 anos, você vai entender. Sim. Pode crer. O único cara que saber. entende tudo na série é um velhinho, então deve ser por isso. Mas eu acho que o Kon gosta de. Ele gostava de colocar, tipo, o velhinho como sendo o cara mais da hora, porque ele também fez aquele filme Road Zeto. Não sei se vocês estão ligados qual que é. Aham. Também, tipo, é um idoso que ganha, tipo, os poderes de mecha e o caramba e tal. Tipo. Eu acho que ele gosta de colocar o idoso como sendo o cara mais legal. Israel? Tudo bem? E você? Ah, tá. E eu? Bom, deixa-me ver. Eu falei antes do programa que, nossa, o pessoal aí tava citando os mangá mó underground aí, mó diferentão, sério. Aí eu, caraca, mano, eu só assisto o que tá na modinha. Porque, sinceramente, hoje em dia eu tenho muito pouco tempo e eu prefiro dar preferência ao que as pessoas estão comentando. Talvez as pessoas que assistam, assim, Claramente o meme do Cristiano Ronaldo. Só que eu não tenho tempo. eu sempre gosto de, sei lá, ver o que tá em alta, porque eu gosto de ver a reação das pessoas, comentar com as pessoas. Enfim, mas eu tenho 2 coisinhas pra comentar. Uma é a que eu vou falar mais e a outra é bem rapidinho. A primeira é o Gnod, ou Silver Spoon, que não é, nossa, super underground, assim, ou super desconhecido, mas eu me peguei surpreso, porque recentemente entrou Fullmetal Acabou, né? Alchemist. O quê? É, também, Acabou. ele... Acabou de acabar, né? acabou de acabou acabar. agora, né? Pois é, ele entrou em hiato várias vezes, aliás, se eu não me engano. É. Teve uma vez que ele entrou em hiato durante 5 anos. Caramba. Uhum. E o Nossa. povo reclama do Togashi. É, pois é. Parece que foi porque teve problemas na família dela, gente teve problemas de saúde, algo do tipo. Mas a Silver Spoon é meio que a história de vida da Arakawa, né? Porque Pois é, é a história que ela queria contar, né? porque ela cresceu na fazenda e isso influenciou muito ela na questão do Fullmetal Alchemist. É isso que eu ia dizer, porque recentemente estreou Fullmetal Alchemist lá na Netflix e um monte de gente começou a assistir, inclusive alguns alunos meus. E aí eu comecei a falar de Silver Spoon e muitos não conheciam Silver Spoon, só o Fullmetal É Alchemist. porque, tipo, ela ficou famosa por fazer um anime que é tido como um dos melhores shonens de porrada de todos os tempos. É. E daí você fala, vou ver esse outro mangá dela. É sobre uma mina na fazenda. O moleque na fazenda. É, o o moleque, moleque. perdão, desculpa, é verdade. É, o moleque Tipo, na fazenda. destoa muito, tá ligado? Não, mas sempre- o pior é que a base dos dois é muito próximo. Porque é meio que sobre a filosofia do papel das pessoas dentro da natureza, dentro do mundo, né? Então, tanto Silver Spoon quanto Fullmetal Alchemist
falam basicamente da mesma coisa. Eu sempre fiquei Engraçado, pensando né, em qual editor ia ter coragem de trazer esse mangá. Porque, tipo, alguém chegar na banca e sem conhecimento nenhum, comprar um mangá que na capa tá um moleque e uma vaca, tipo, o cara é um guerreiro pra mim, entendeu? Ah, Mas mas aí tá. Aí você tem que fazer aquele negócio. O que é mais justo? Você colocar gigante na capa do mangá da mesma autora de Fullmetal Alchemist, pro cara achar que é um shonen de porrada na fazenda, o que poderia ser, deve até existir, eu não duvido. Ou você tem que tentar só confiar que o cara vai se interessar pro mangá de fazenda, que tem uma galera que gosta de fazenda, também existe. Tem seu público. O Brasil é um país de fazendas, Verdade, né? verdade. Mas Oh, Eu conheço gente que, tipo, foi criada em sítio e adoraria ler um mangá de fazenda. o mangá do agricultor. Então, ó, representatividade. Caraca, eu- mano. Pois é, representatividade aí. Eu que sou gaúcho, sou gamado num campo, né? Aí, ó. Então, aí, ó. Aliás, pra pra você. quem... E tem duas Leitor temporadas de. potencial. Pra quem não sabia por que o avatar da Arakawa em Fullmetal Alchemist era uma vaquinha, é por causa disso, porque ela foi crescida na fazenda. Foi Ela é uma crescida, nossa, que porra de frase foi essa? Foi criada na fazenda. Não, o melhor de Silver Spoon, pra mim, é o argumento anti-veganismo que ela dá lá. Porque ela explica por que você pode comer carne sim e por que não tem problema nisso. Isso é por Isso curiosidade. Por quê? ela fala, né, que os bichinhos têm o sentimento, tem a coisa e tal, mas você precisaria das energias dele, né? Você sempre precisa. Então, se você comer e não desperdiçar, você respeitar a carne, isso aqui lá, você pode comer, não tem problema, né? Os bichinhos e tal. Ela explica melhor. Eu tô falando meio por cima, assim, porque, né? Eu Mas não isso lembro entra 100%, mas... isso entra naquela vibe de Fullmetal, né? De respeitar a vida e então. tudo mais, mas não é tipo, não coma, é tipo, coma, mas coma direito. Coma. Tudo que tá no mundo tem o seu valor, tem o seu coisa, mas também tem o seu papel, né? Inclusive os seres humanos, né? Parece o papo do pai do Simba. Exato, o ciclo da vida. Tipo, a gente come o bicho, mas o bicho vai comer você depois quando você morrer, tá ligado? Tá, então basicamente, aliás, se eu comer o bicho, é só eu deixar um bicho me comer e pronto. Não, quando você morrer, você vai virar grama. Tá tudo... Não, a não ser que você seja cremado, aí é de maldade. Não, mas então, o bichinho tem um papel, teve o papel dele como pra te fazer ter energia, ter força, né? Agora você tem que usar essa força pra alguma coisa boa, não pra ficar assistindo anime erótico no Xvideos e ficar comentando na internet. Absurdo. Vou ter que virar. Fiquei triste agora, cara. Fiquei triste agora. Então tem 2 temporadas de anime. Quem quiser começar a ver, tem anime, tem 2 temporadas. Que é muito bom. É muito o bom. Anime O anime termina? Tipo, eles inventam um final pra Não. ele? Eu não cheguei a Eles ver. terminam em partes que você pode parar ali e fica um final satisfatório. Aham. Principalmente a primeira temporada ali, sério, é um arco inteiro que, Uhum. se você quiser terminar na primeira temporada, nunca mais ver o resto, de boas. E uma coisa que é legal é que, quando a gente tá falando, uma mangá de fazenda, uma história de fazenda, a pessoa já pensa, sei lá, vai ser um slice of life dele aprendendo a como, né, fazer as coisas de fazenda lá e tal. Só que, como ordenhar, essas coisas. Só que, tipo, logo no primeiro episódio, por exemplo, ele chega lá na escola, né? Ele não queria ir, se eu não me engano. Aí então ele não tem contato com nada que era da fazenda. Aí chega, já aparece um cara na frente dele matando uma galinha e com o pescoço sangrando, assim, aproximando dele. Tipo, tem uma cena meio pesada, assim, mas em questão de, tipo, você vê a crueza que você não pensa, sabe? Porque, tipo, eles vão criar os porquinhos lá. E aí, ele começa a se afeiçoar um porquinho. E aí, só que depois o porco, inevitavelmente, depois ele vai ter que virar bacon. Digamos assim. Porque a escola dele já cria pra isso.
Então não tem como, tipo, salvar o Uhum. porquinho. Ainda assim, ele dá nome pro porquinho e tem que cuidar dele e sabendo o que vai rolar depois. Então tem todo esse negócio aí de ele cuidar do porquinho mesmo sabendo que vai ter um fim e respeitar essa questão do ciclo da fazenda lá. É bem É interessante. É uma um negócio lição mais legal pra pesado e passar, cara. é um negócio mais pesado e profundo do Mas que ainda é um parece. Uhum. mangá pra. Ainda é um mangá shonen, né? Tipo, eles não se vendem como um mangá para adulto nem nada. Não, Não. é shonen. É Shonen. Alguém lembra em que revista que saiu? Shonen Sunday. Ah, tá. Esse mangá deve ser que nem aquele episódio dos Simpsons que o Bart teve que criar um boi. Eu não sei se alguém chegou a ver. Sei. Eu pensei que você ia falar o que o Homer tem que criar uma lagosta. E dele come a lagosta no final. E eu acho engraçado que, tipo, o objetivo do Bart é, não, eu tenho que fazer pra eu ganhar aquela competição, eu tenho que fazer pra ganhar aquela competição. E, tipo, o prêmio da competição não é se era ser vendido mais caro pro abatedor, mas era um negócio assim. É. Mas é bem isso, é uma lição legal pra passar pra criança, porque eu acho que, ainda mais hoje em dia, nossa, parece super velho, né? Tipo, hoje essas coisas modernas, como se eu não fosse coisa. A criança não tem essa ideia de que o bicho morre e daí vira o seu hambúrguer pra comer, tá ligado? Tipo, ela sabe que é isso, mas ela não entende o processo. Eu acho que é uma coisa legal pra criança ter uma ideia mais clara de como funciona. Uhum. É pra não desperdiçar também, né? Porque Exato. você comer carne não é que é tudo bem, os veganos estão errados, sei que lá. Mas é aquele negócio, você pode comer carne. Você só não pode desperdiçar, porque é uma vida que morreu pra você poder comer. Pra você Eu ter acho as que- energias certas, né? Eu acho que no Japão é ainda mais forte, né? Porque, tipo, o costume de comer carne pra caramba, aqui, beleza, a gente, tipo, come um todo dia, foda-se. Mas, tipo, no Japão é ainda mais separado isso, né, cara? Então, o Japão por muito tempo, a única carne que você tinha era javali e peixe, né? Assim, peixe ainda, né? Em mais abundância. Então, carne de vaca acabou chegando muito tempo depois, provavelmente da China, algum lugar assim, mas Foi artigo era de muito luxo por raro, muito né? tempo, né? Tipo, Então. Cavalo, assim, também, né? Aliás, no Silver Spoon tem uma cena do cavalo que é muito boa, né? Quando o cavalo de competição morre e eles comem a carne do cavalo. caramba, cara, que pesado. Não, Mano. é porque isso daí é o respeito. Eles têm que É. comer a carne, né? Pra não Mas- jogar Porque- fora, né? Tipo, Ele correu pra você a vida toda. Você vai desperdiçar a carne dele, né? Vai transformar ele num pedaço de defunto, sabe? Carne podre. pior que faz. Convenhamos que vai ser uma carne um quanto dura, mas tudo bem. Então, só ainda fazer assim direito. comem. Colchão duro também é duro e a gente come. Depende, Então. na verdade, até depende bem do jeito que tu faz a cocção e tudo. Até eu me Aham. lembrei de uma daquelas reportagens da Globo que vai um repórter para tal país e ele foi pra Itália. E daí ele mostrou lá Ah. num açougue que, tipo, lá comer carne de cavalo é super comum. E geralmente ele come em conservado, embutido, tipo salame, presunto, coisa assim. Ah. Caralho, salame de cavalo. Não, mas aqui no Japão existe o basashi, que é sashimi de carne de cavalo. Cru? Cru. Cru, é Caramba, tipo. velho, que aflição, como é que se mano. diz? Não, mas tem carne, aquele negócio italiano que come carne crua, como é que é? Carpaccio. Carpaccio, é isso? É, tipo carpaccio. Kibe também. Só que. Tem o carpaccio e o tartar também. Então, tartar. Rapaz. Então, mas tem que ser a carne bem fresca, né? Que em geral Não, a carne claro. que a gente come é maturada, né? Mas essa carne pra sashimi tem que ser a carne fresca, né? Sim, mas Nossa, se tu eu for fui- pensar bem, tipo, tem até casos mais extremos. Eu vi de um... Bom, vocês sabem que eu não sou bom com nome. De um cara que ele é, tipo, considerado o rei do porco. Ele é um chefe de cozinha, de alta cozinha, que ele só serve porco em São Paulo. E, tipo, ele cria os porcos dele e ele diz, eu tenho total confiança da minha carne, então eu servo ele do jeito que quer. E ele, inclusive, serve um tartar de porco, que é tipo porco cru. Uau! Que coragem. Olha, tem que ter muita confiança mesmo. Ele Caralho! confia no taco, né? Só imagina Não, um vegano. Imagina um vegano vendo esse programa.
Nossa, imagina o vegano ouvindo esse podcast. Pedimos desculpa por isso. Carol, você vai ter que colocar um aviso de gatilho pra vegano, cara. Eu vou colocar. Não só pra vegano, a gente falou de suicídio. Puta, é mesmo? Ele falou que era legal ainda. O É episódio. verdade. Não, pera. Vamos agora. O episódio. Todo. O episódio. Tava aqui o tempo todo. Só que a gente É vai falar. verdade. Fala aí, Isso. Thunder, que você estava aí desde o início. Olá, eu sou o Thunder Thunder, estava eu desde o estava início. Desde o início eu tô aqui. Meu Deus do céu. Esse easter egg fica só de piada interna. Ninguém vai entender, né? É o grande Vocês mistério. Vocês perguntam depois no Twitter, né? Daí a gente talvez responda. Quem sabe? Bem, mas oi, eu sou o Thunder, sou o responsável, o dono, o apresentador, sei lá o que mais eu sou da LBTV. E eu atualmente também estou fazendo o meu podcast, o Chá de Trovão. E estou aqui para abrilhantar um pouco mais essa conversa, ajudar vocês aí a trazer pautas malucas, porque, bem, quando você me coloca na conversa, é quase que você colocar o ponto caótico para conversar. É isso aí. Ai, meu Deus do céu. Bem, pergunta, só autores de mangá? Não. Não, tudo. A Ah, gente tá. falou até de anime. Quer dizer, Tá não, bom. não vai falar, tipo, de uma obra desconhecida do Tolkien, né? Ia ser meio esquisito, mas beleza. Tá bom, eu vou falar do Tolkien, então. Não, brincadeira. Oi. É uma indicação de uma obra. Pode ser tipo anime ou mangá. Não, sim. Bem, eu vou mirar, então. Poema. Um poema, nossa. Você acha que eu sou Nossa. tão culto assim? Eu sou um otaku fedido, minha filha. Sei lá. Vai ser um poema de algum mangaka. Deve ter algum mangaka que é poeta também. Né? Eu não sei, cara. Eu tô realmente questionando as habilidades de escrita de muito mangaka ultimamente, velho. Na verdade. O Cubo. O Cubo de Bleach. Ele tem poemas no mangá. Puta merda, é verdade. né? Meu Deus, eu acho que ele pegou o poema pronto, inclusive. Vai, Thunder, fala logo. Vamos lá, então. Olha, é o seguinte. Quem já me acompanha há um tempinho sabe que eu sempre miro numa autora que eu acho ela simplesmente genial. E pra mim é uma das autoras que eu atualmente mais adoro. E eu acho que é uma das autoras que eu mais conheço, que é a Mari Okada. Ela fez desde Anohana, Gundam Iron Blooded Orphans, Kisniver e Kodomo no Jikan por algum motivo. Sei lá. Todo mundo tem um passado, né? Mas ela trabalhou só na adaptação de script, tem coisa que ela é autora e às vezes ela só compõe o script, né? Ela é apenas a composição, faz a composição de série que ela pega do original e transcreve pro anime, né? Pra adaptação. Mas existem algumas coisas autorais dela, inclusive ela fez muita coisa autoral, como o próprio Anohana, Toradora, Kisniver, e recentemente ela, da temporada passada, inclusive, né, da temporada de julho de 2019, né, para deixar isso mais num espaço voando, ela fez Araburu. Araburu é um mangá, né, ela fez primeiro em mangá, depois ela mesmo fez a própria adaptação para anime, é uma coisa incrível, e é uma história que fala sobre um clube de literatura numa escola, onde são 5 garotas conversando sobre amor e sexo em obras literárias. E elas se descobrindo como pessoas... da Fernanda Lima? Não, é bem escrito. É bem escrito. O anime acabou de acabar, que era sobre isso. É o próprio Araburu. É esse mesmo? Ah, tá, só pra ter certeza. É o próprio. Araburu Kisetsu no Otome Domoyo. Isso, olha só. É que tem o nome em inglês. Gear... Maidens of alguma coisa. Isso, Maidens of... Ai, meu Deus, peraí. É só clicar aqui pra ver. Se a internet ajudar. Aqui, Maidens of the Savage Season. Isso. Isso. Esse mesmo. E é uma obra autoral dela, né? Ela fez tanto mangá quanto trabalhando no roteiro do anime. E eu acho que essa é uma das melhores obras pra você saber quem é a Mari Okada. É muito legal como ela sabe conversar e sabe interpretar personagens. Ela consegue criar aqueles personagens como se fossem criaturinhas vivas mesmo, muito palpáveis. E ela fala sobre uma obra, ela cria, né, o contexto de uma obra
que a gente vê aos baldes, que geralmente saem em anime, que é mais uma comédia romântica de escola, com eti, que quer falar sobre sexo e amor e coisas do tipo, Ei, só que não sabe falar nada, né? Sei lá, você pega... Qual é o nome do mangá? O nome do anime? É Araburu. Não é aquele que a menina chega no quarto e o Ih, cara. Provavelmente é esse. Exato. Hoje tá sendo aquele negócio de. Não é aquele lá? Isso, é esse. Esse Não é aquele. Esse mesmo. É. Só que é legal, cara, porque assim, essa temática é tão fervorosa de, nossa, vamos falar sobre sexo e pegar o meu amigo de infância brincando com o Leleco no meio do quarto dele, né? Coisa que ele podia fazer, tava no quarto dele, só podia ter trancado a porta, mas enfim, acontece. Privacidade, vida privada da pessoa, ela faz o que ela quiser. O mais incrível disso tudo, que por trás dessa cena bizarra, que todo mundo ficou conhecido como aquele anime da garota entrando, que o cara tava no quarto brincando lá, você tem uma história extremamente bem desenvolvida de personagens assim tão reais e tão palpáveis que ele, além de falar muito bem sobre a temática, que é uma temática delicada, principalmente pro âmbito do Japão, né? O Japão, ele tem sérios problemas em falar sobre esse assunto. Ele fala nessa obra de uma forma tão real, tão verossímil e tão importante que é uma obra que você pega e você fala, poxa, olha o quanto ela consegue falar sobre personagens, sobre adolescentes, sobre essa fase da vida onde é tudo tão caótico e tão turbulento, de emoções, sentimentos, hormônios, e quando você pega tudo esse contexto e vê realmente essa forma brilhante que ela faz esses personagens, você fala, opa, essa mariocada que fez Anohana, que fez Iron Blooded Orphans, que fez Toradora, que fez Goshiki, que fez uma porrada de anime, ela é constante no que ela quer produzir, no que ela quer escrever. Ela não é uma autora que fez uma única obra e depois nunca mais conseguiu fazer nada de bom, tipo Obata e Oba, mas enfim. E você percebe que ela é uma personagem, uma autora que vale você acompanhar e falar, poxa, se ela fez algo legal aqui e ali, eu quero acompanhar o resto dela, porque eu sei que ela tem o que contar e eu sei que ela consegue conversar sobre pessoas de uma forma maravilhosa. Ô, Thunder, você tocou em... Peraí, duas coisas. Primeiro, eu não sabia que ela tinha feito Gossip. Eu descobri isso agora, tipo, nesse exato momento. Eu tô chocado. Tô completamente chocado, meu Deus. Segundo, você tocou, acho que no ponto mais incrível dela, que ela consegue escrever adolescente muito bem. Que é a coisa mais difícil de fazer, cara. Não, é escrever difícil. Criança, escrever adulto, você faz. Escrever adolescente é impossível, cara. Não dá, cara. Não dá. É não dá. muito difícil. E ela faz, tipo, realmente como se não fosse nada, sabe? Ela simplesmente faz. Parece até um adolescente escrevendo isso. O que eu acho que pois não é. Eu acho que... Não. Adolescente escreveria tudo errado. A questão não é um adolescente sendo escrito, mas é um adolescente vivendo, cara. Porque ela consegue criar o caos interno que é um adolescente e o quão ele é ilógico e irracional ou até mesmo super emotivo dentro mas sem ficar irritante nem idiota. Você não assiste e fala, ai, nossa... Sabe aquele negócio que muita gente reclama de Evangelion? Que fala, o irrita muito, ou a Asuka me irrita muito, e depois eu falo, mas adolescentes irritantes mesmo. Eu acho que eles são irritantes de um jeito falso, entendeu? Tipo, é um personagem sendo irritante. Os personagens da Okada, eles são tipo um adolescente normal. Mesmo quando eles vão ser irritantes, eles são só adolescentes sendo idiotas, sabe? Tudo bem. É porque não são conceitos, são pessoas. É uma coisa que a Mariocada sabe fazer muito bem, é isso. Ela não escreve sobre conceitos, ela escreve sobre pessoas. É a mesma coisa que a própria... oh, meu Deus... a Arakawa faz. A Arakawa faz isso. Ela escreve pessoas, ela não escreve conceitos, ela não cria estereótipos. Ela usa estereótipos, ela utiliza trejeitos básicos onde, sabe, você consegue assimilar entre uma pessoa e outra, né? De um plano, assim, bem superficial. Mas quando você precisa afundar e entender aquele personagem, você percebe que aquilo não é um conceito, um estereótipo, uma casca vazia de um personagem que quer contar aquela história. Não, é uma pessoa vivendo. E é muito difícil você fazer isso, ainda mais do calibre que ela faz. É maravilhoso. Cara, eu tava falando antes de T-X e outras obras do Kurumada. Os personagens que o Kurumada faz tem mais ou menos a mesma idade, sei lá, do moleque do Gundam que a Okada fez.
Qual dos dois parece uma criança de 13 anos de verdade, tá ligado? Pois é, você pega. Então, né? O Iron Blooded Uhum. Orphans, cara, ele fala de uma forma muito pesada sobre você forçar uma criança ou um adolescente a viver no mundo adulto. Então, quando você pega essas nuances de personagem que ela consegue descrever muito bem em obras distintas, meu, é insano, é insano. E você pega, por exemplo, que eu creio que seja um dos... a obra mais conhecida dela, que é a Anohana. A Anohana, por mais que você tenha personagens conceitos, ou melhor dizendo, personagens que representam conceitos ali, eles nunca deixaram de ser personagens, nunca deixaram de ser pessoas. Então, a Mario Kada, ela tem esse tato pra falar, escrever e entender pessoas. E isso eu acho uma das coisas mais brilhantes dela, que inclusive isso daí até joga pra um pouco debaixo do tapete um dos maiores problemas que ela tem, que é construir mundo. Ela é péssima em fazer world building, mas a gente aceita. Só que, ó, Só, Com alegrias, né? E dar uma humanidade pra isso. Uhum. Legal. uhum. Só fazendo o papel que alguém tem que desempenhar. Mari? Que Mari? Ai. Eu tinha que fazer essa piada, Ah, caralho. caramba, essa coisa. Ah, puta, tá. merda, por quê? Eu não acho tinha que eu nem entendi. entendido, cara. Eu acho que eu entendi. Assim, na dúvida, eu pensei em umas 3 referências que podem ser. Então eu acho que. O Thunder entendeu tudo porque ele estava aqui desde o início. Exatamente, eu estava. Vocês não têm provas disso. Um pouco do meu, que eu tinha escolhido, que eu tinha pegado a Dashtoka, que ela faz a arte, também faz a história de Noragami. E Noragami, ele é um mangá bem popular, assim, ele tem... Eu fico muito surpresa. Não popular o suficiente, né? Nunca vai ter a próxima temporada, mas tudo bem. Então, talvez não rentável. Ah, Eu digo na relação de mangá, porque ele é um mangá que ele foi para muitos países, assim, Sim. sente que ele tá mais de 14 países, assim, publicado. Se ele não fosse tão popular, eu acho que ele não chegaria a 1/3 disso. E é interessante também, uma curiosidade, que cada mangá, em cada país, a Noragami tem uma capa diferente. E é engraçado, se você pesquisar Noragami no país, ele tem um logo e uma capa diferente no uniforme. E ele é bem diversificado. E... Só que... Não, só falando uma coisa, aproveitando o que tu disse. Eu vi num vídeo de alguém, ele falando que, tipo, o Noragami fez muito mais sucesso relativamente, no caso do anime, fora do Japão do que dentro do Japão. Sim, Foi. nos Estados Unidos é popularzinho. Os americanos adoram o Noragami. Sim, tanto que Noragami, ele tem muito... mangá, ele é muito famoso no Ocidente. E ela, de fazer Noragami, ela fez a arte do Alive, o Saisho Shinkateki Shonen, que é de 2003, ou apenas o em inglês, que era The Final Revolution. E é do autor do Kawashima Tadashi, que ele, infelizmente, ele morreu em 2010 de câncer, mas até então a autora, ela fazia arte, ela fazia a história dele. E é uma coisa, tipo, muito tocante o relato, porque, tipo, principalmente se você leu Noragami e você leu o primeiro volume inteiro, ela fala no final um pouco sobre a questão de ser primeira vez que as autoras que são que elas são 2 mulheres, tá fazendo mangá, e ela fala que é engraçado porque o final do primeiro volume do Noragami é uma coisa super engraçada e você fica todo tocado, assim, porque ela fala que ela tá muito feliz por publicar um mangá solo, assim, a primeira vez, mas no tempo ela tá muito triste porque não foi numa circunstância que ela queria, e foi porque o Tadashi morreu, e é uma coisa um pouco deprê. Eu tava mal feliz lendo lá o primeiro volume. Aliás, esse episódio vai ser muito deprê, né? Mano, eu achei que isso ia ser um cast mó contente, as pessoas falando de obras que desconhecidas e tal. E não, tá todo mundo mó triste, cara, meu Deus. E o engraçado Não, a parte do suicídio foi alegre. é que isso também fala sobre suicídio. Caramba, Carol. Então tem que ser alegre, hein?
Vamos Ó, lá. a expectativa. A história, ele lembra muito aquele filme da Sandra Bullock no Netflix, o Bird Box, porque, cara, o mangá ele gira em torno, tipo, do Daisuke, que ele tipo, é um estudante de ensino médio, e tem mais 2 amigos e a irmã dele, que é professora. E, cara, ele é atingido, tipo, falam que ele, do nada, ele é atingido por algo real e ele começa a ter uma visão do universo. E é, tipo, a arte do mangá mesmo mostra ele no universo. E depois de um tempo, ele tem essa mesma sensação e ele olha pra frente uma moça, ela se joga do prédio. E essa cena, cara, é uma cena, tipo, muito perturbadora, porque os olhares deles se cruzam e ela sorri antes de morrer. E ele tem um sentimento muito bom com aquele suicídio. E a partir desse momento, várias pessoas começam a se suicidar no Japão e no mundo todo. E o mangá, ele fala muito que quem mete, que só tem 2 opções. Aquelas pessoas que elas foram atingidas, elas ou cometem suicídio, ou elas, entre aspas, evoluem. Só que, tipo, as pessoas que, entre aspas, evoluíram, elas começam a ter, tipo, umas intenções meio sombrias para o resto do mundo. E é, tipo, um mangá bem interessante, assim. Faz sentido, porque as pessoas evoluídas, em geral, são cínicas. É verdade. Pior que é verdade. E é interessante pra quem é fã muito da arte do Doragami, porque eu acho a arte do Doragami muito bonita. E ela tá ainda começando a carreira no Alive. E a arte dela lembra muito um pouco da arte do Death Note. Tanto que muita gente acha que ela já foi assistente, apesar de tipo, ela já ter negado isso, dela ter sido assistente. Porque a arte é bem parecida. É, né? Tem muita gente que comenta isso, né? Eu achava que ela era mesmo. Eu acho que eu já tinha lido essa informação por aí como um fato, tá ligado? Tipo, eu realmente achava que ela tinha sido assistente do cara. Não, na verdade, ela nunca foi assistente do cara. E essa obra, as capas delas são bem bonitas. Foi publicado nos Estados Unidos também. Eu acho que nunca vai ser publicado no Brasil por questão de quase ninguém conhecer. Olha, coisas mais esquisitas já vieram pra cá, hein? Só se tiver, mas eu imagino só se for, tipo, da mesma altura de a Noragami, mas é uma Mas curta. Quer dizer, depende se vendeu bem, né, Noragami? assim. É. E essa é a obra que eu queria falar, que eu acho que é a única que só eu. Eu acho que é bem irônico se chamar a live suicídio. Ah, A ideia é essa, provavelmente, né? Então, eu acho que a questão daquelas pessoas que não se suicidaram. Mas eu acho muito interessante também. Exatamente. Se você não se suicidou, você está ouvindo esse podcast, olha só. Provavelmente. Provavelmente eu vou ter que colocar gatilho pra isso. E bom, Inclusive, não se suicidem. Não se suicide, porque senão você não vai conseguir ouvir os outros podcasts, olha só. É verdade. Não fala isso. Não fala isso, pode ser um gatilho também. Caraca, mano. Porque, imagina, elas ouvem e falam, não quero ouvir o próximo. Faz sentido. Nossa. Esse foi o Fala Taco. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. E não esqueça de comentar, porque no próximo episódio a gente vai ler os comentários que vocês deixarem aqui. Basta só colocar a hashtag Falotaco ou deixar nos comentários, tanto no YouTube, tanto no blog. E é isso. Alguém quer se despedir? Alguém agora se despedem aí. Tchau. Acho justo. Não, deixa só isso. Não, acabou, é isso. Não, vocês não querem deixar uma mensagem? Visitem tal. Mas a gente já falou pro pessoal não se matar. É a mensagem mais não. importante, cara. Eu acho que é uma boa mensagem. Mano do céu, você sabe uma história. Agora eu vou. Bom, se não ficaram tristes com a parte do deficiente, agora eu vou deixar vocês tristes com outra parte. Oh, meu Deus. Tipo, tinha uma época que eu peguei, tipo, eu não sei se chegou a ser uma depressão, mas tipo, eu fiquei muito tempo muito triste, entendeu? E quando na minha cabeça chegava a pensar alguma bobagem, eu falava, não, peraí, deixa eu ler o final de Monster primeiro.
Tipo, graças a, Nossa, graças a Deus que tinha 18 volumes e era bimestral, porque até o final eu melhorei, né? Eu postava. ainda bem que a Panini atrasa. Tá Só. vendo? A Panini pensando em você, cara. Caramba. Não existe uma pessoa no mundo que seja fã de One Piece que esteja se matando, então. Então. Não, mas realmente, eu cheguei a ler um negócio sobre isso uma vez, que o One Piece era usado como, não um remédio, né, mas como um incentivo para as pessoas não pensarem em suicídio, porque quando as pessoas liam, gostavam, aí falava, não, eu tenho que ler o próximo capítulo. e de verdade isso. Caralho, que peso nas costas do Oda, né, mano? Nossa, mano, o Oda vai causar o maior suicídio coletivo quando acabar o One Piece. Meu Deus. Caramba. Termina esse programa, cara. Pelo amor de Deus, nossa, cara. Eu falei que eu não ia agregar muito, eu só ia piorar as coisas. Falou e uma boa vida para todos.